Capítulo 7. Portais para o não manifesto. Tópico: um mergulho profundo no corpo. Afirmação: posso sentir a energia dentro do meu corpo, mas não me sinto capaz de ir mais fundo, como você sugeriu antes. Faça uma meditação. Não vai levar muito tempo, só 10 a 15 minutos. Providencie para que não haja distrações externas, como telefonemas ou pessoas que possam interromper. Sente-se em uma cadeira, mas não encoste. Mantenha a coluna ereta. Isso ajuda a ficar alerta. Você também pode escolher uma posição favorita para meditar. Certifique-se de que o seu corpo está relaxado. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes. Sinta a respiração na parte inferior do abdômen. Observe como ele se expande e se contrai levemente a cada entrada e saída do ar. Depois, tome consciência de todo o campo de energia interior do seu corpo. Não pense a respeito, apenas sinta-o. Ao fazer isso, você retira a consciência do campo da mente. Se ajudar, visualize a luz que descrevi anteriormente. Quando você não encontrar mais obstáculos em sentir o corpo interior como um campo único de energia, descarte, se possível, qualquer imagem visual e se concentre apenas na sensação. Se possível, descarte também qualquer imagem mental que você ainda tenha do corpo físico. O que sobrou é uma abrangente sensação de presença ou existência e uma percepção de um corpo interior sem fronteiras. A seguir, concentre sua atenção mais fundo nessa sensação. Forme uma unidade com ela. Junte-se de tal modo ao campo de energia que você não mais perceba a dualidade entre o observador e o observado, entre você e seu corpo. A separação entre o interior e o exterior também se dissolve nesse momento, e assim não existe mais um corpo interior. Ao entrar profundamente no corpo, você transcendeu o corpo. Permaneça nessa região do puro ser pelo tempo que você se sentir bem. Depois, retome a consciência do corpo físico, da sua respiração, dos sentidos e abra os olhos. Observe o que está à sua volta por alguns minutos, em um estado meditativo, isso é, sem dar nome a nada, e continue a sentir o corpo interior enquanto faz isso. Pausa. Ter acesso a essa região sem forma traz uma liberdade verdadeira. Ela nos liberta da escravidão da forma e da identificação com a forma. É a vida em seu estado indiferenciado, anterior à sua fragmentação em várias modalidades. Podemos chamá-la de não manifesto, a fonte invisível de todas as coisas, o ser que está presente em todos os seres. É uma região de profunda serenidade e paz, mas também de alegria e vida intensa. Sempre que estamos presentes, nós nos tornamos, de um certo modo, transparentes à luz. Passamos a ser a consciência pura que emana dessa fonte. Percebemos também que a luz não está separada de quem somos, mas constitui a nossa verdadeira essência. Tópico: a fonte do Ki. Pergunta: o não manifesto é o que no Oriente se chama Ki, um tipo de energia da vida universal? Não. O não manifesto é a fonte do Ki. Ki é o campo de energia interna do nosso corpo. É a ponte entre o nosso exterior e a fonte. Situa-se no meio do caminho, entre o que está manifesto, que é o mundo da forma, e o não manifesto. O Ki pode ser comparado a um rio ou a um fluxo de energia. Se concentramos o foco da consciência bem fundo no corpo interior, estamos traçando o curso desse rio de volta à sua fonte. O Ki é movimento, enquanto o não manifesto é serenidade. Quando alcançamos um ponto de absoluta serenidade, mas que, apesar de tudo, vibra com a vida, isso significa que fomos além do corpo interior e além do Ki, em direção à própria fonte, que é o não manifesto. O Ki é a ligação entre o não manifesto e o mundo físico. Portanto, se você concentrar a atenção profundamente no corpo interior, poderá alcançar esse ponto, essa singularidade,
onde o mundo se dissolve no não manifesto e em que o não manifesto assume a forma do fluxo de energia do que então se transforma no mundo. Esse é o ponto do nascimento e da morte. Só quando a nossa consciência se volta para o exterior é que a mente e o mundo passam a existir. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. Assim, quando a nossa consciência retorna ao mundo manifesto, é que recuperamos a identidade da forma, que tinha sido abandonada temporariamente. Passamos a ter um nome, um passado, uma situação de vida, um futuro. Mas em um aspecto particular, já não somos mais os mesmos que antes, porque vislumbramos uma realidade em nosso interior que não é desse mundo, embora não seja separada dele, do mesmo modo que ela não é separada de você. Adote daqui para frente a seguinte prática espiritual. Ao caminhar pela vida, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Já falei sobre isso antes. Sinta o corpo interior, mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina, principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza. Sinta a serenidade bem lá no fundo. Mantenha a porta aberta. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. Você sentirá uma profunda paz em algum lugar lá no fundo, uma serenidade que nunca abandonará você, não importa o que aconteça lá fora. Você será a ponte entre o não manifesto e o manifesto, entre Deus e o mundo. Esse é o estado de conexão com a fonte, é o que chamamos iluminação. Não fique com a impressão de que o não manifesto é separado do manifesto. Como poderia? Ele é a vida no interior de todas as formas, a essência interior de tudo o que existe. Ele impregna o mundo. Vou explicar. Tópico: um sono sem sonhos. Todas as noites, quando entramos na fase sem sonhos do sono profundo, fazemos uma viagem à região do não manifesto. É nesse momento que cada um de nós forma uma só unidade com a fonte. É da fonte que retiramos a energia vital que nos sustenta quando retornamos ao manifesto, o mundo das formas separadas. Essa energia é muito mais importante do que o alimento. Nem só de pão vive o homem, mas não se chega ao sono sem sonhos de um modo consciente. Embora o corpo ainda esteja funcionando, nós já não existimos mais nesse estado. Você consegue imaginar o que seria penetrar no sono sem sonhos completamente consciente? É impossível imaginar, porque nesse estado não há conteúdo. O não manifesto não nos liberta a menos que sejamos capazes de chegar a ele de modo consciente. Essa é a razão pela qual Jesus não disse que a verdade nos libertará, e sim que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Não se trata de um simples conceito de verdade. É a verdade da vida eterna além da forma, que só se conhece de um modo direto. Mas não tente ficar consciente no sono sem sonhos. É altamente improvável que você consiga. Na melhor das hipóteses, você pode permanecer consciente durante a fase do sonho, mas não além dela. É o chamado sonho lúcido, que pode ser interessante e fascinante, mas não é libertador. Portanto, use seu corpo interior como um portal de entrada para o não manifesto e mantenha-o aberto, de modo que você esteja em conexão com a fonte em todas as situações. Não faz diferença, até onde interessa ao corpo interior, se o seu corpo exterior é velho ou novo, frágil ou rijo. O corpo interior não tem idade. Se você ainda não é capaz de sentir o corpo interior, use um dos seus outros portais, embora, em última análise, todos sejam a mesma coisa. Já falei bastante de alguns, mas vou mencioná-los de novo bem rapidamente.